Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Charles, Santiago. Vamos chegando. Mais uma live das Filósofas na Rede. Vamos entrando, pessoal. Cadê o povo? Vem, meu povo. Estamos aqui esperando o pessoal entrar, se sentar. Vou ajeitar minha gambiarra aqui. Cadê essa gente? Boa noite, André. Cabaré Feminista entrou. Uhul! Gente, hoje essa live vai ser mara. Vou aqui chamar. Peraí, como é que faz isso aqui? Aqui, tá? Chama a Cabaré Feminista. Cabaré Feminista. E aí, gente? Mais uma sexta nessa pandemia. Olá! Ó. Uau! E aí, gente? Estamos esperando aí esse povo. Cadê esse povo de sexta-feira? Tá todo mundo no bar. Ah, tem que estar no bar em casa, né? Eu Bar da acho nuvem. também. Nós também, mas vai saber, né? Tem que estar no bar em casa. Mas tá chegando, o O pessoal celular tá chegando. ligado. Pois é. Mas vamos que vamos, né? Depois a live fica gravada. E aí, quem perder, depois pode ver no YouTube e tal. Isso. Então, vamos lá. Bem-vindas, Elane, Joflô, Cabaré Feminista. Eu estou muito feliz, falo pelas filósofas todas, de ter vocês aqui, da gente poder conversar um pouco, fazer música, falar sobre feminismo, falar sobre música, sobre mulher, sobre amor entre as mulheres, que é o que a gente gosta. Legal. Pô, mó E feliz de estar aí, aqui também. Hugo entrou, Hugo, Entrou! Helena. Então, gente, essa é mais uma live das Filósofas na Rede, né? Live número X, muitas lives que a gente já fez nesses 5 meses. E essa vai ser uma live muito especial, diferente, né? Também é uma live que tem 2 pessoas, né? E elas vão falar um pouquinho aí por que elas estão juntas. E, Eu não vou contar enfim, nada. tá bom. Se apresentem, vamos começar, se apresentem, fala aí um pouquinho de vocês, e aí a gente pode começar falando sobre o cabaré também, e vamos lá. É isso, e minha gambiarra não vai cair. Boa Vai lá. noite. Boa noite a todos. Boa Eu noite. sou Elaine Guimarães. Eu sou a Jo, Flor. Eu sou compositora, cantora, atriz, produtora, mãe. Idealizadora do Cabaré Feminista e fico sempre pensando nessa coisa que a gente tem que falar tudo que a gente é, né? A sociedade fica exigindo que a gente tenha títulos e tenha esses. A gente tem que estar sempre dentro de uma prateleira, né, para dizer o que que a gente é, né? Seria tão mais fácil se a gente fosse qualquer coisa, não precisava falar muito aqui, mas isso é até um debate que a gente tem muito no cabaré. Enfim, estou aqui do lado de Jô Flor, que se apresente. Eu fiquei tímida. Bom, eu entrei no cabaré no meio do ano passado para fazer uma guitarrinha e aí não saí, acabei conhecendo a Elaine e a gente acabou
morando junto. E aí eu tô aqui agora. Por isso a gente está na mesma casa. Exato. E será que a gente Então, começa com uma música? Vamos começar com uma sim. Eu música? acho que Daí a isso é gente legal. esquenta e conta um pouco da história do cabaré. Eu vi que entrou a Camila Lorde, uma Oi, parceiraça minha Camila. aí da música. Natasha também entrou. Aí, salve. Neide Nel, que é a nossa parceiraça no Cabaré Feminista, uma das integrantes, acabou de entrar também. Boa noite a todo mundo que está chegando. A gente vai fazer Roberta. música para abrir os trabalhos. Isso. E aí, seguir o papo. Vamos lá. Nossa, como é difícil caber nesse quadradinho, viu? Né? Eu tô aqui Eu fico também, mais... porque eu sou grande. Vamos lá. Esculachada, abusada, maltratada, ludibriada, estou aqui. Hostilizada, fui zombada, fui julgada, fui xingada, arrasada, sufocada, estou aqui. Fui comparada, apalpada, fui tratada como fruta estragada e condenada porque envelheci. E tantas vezes fui cantada, assediada e muitas tantas abusada. Sobrevivi. E dessas tantas fui sempre acusada, eternamente a culpada dos crimes que não cometi. Fui criticada por ser mulher ousada, fui marginalizada e injustiçada. Estou aqui. Fui acusada de ser mãe destrambelhada, por querer ir na balada, duramente criticada. Sobrevivi. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada, não morri, vou seguir. Por isso eu sou uma eterna inadequada, mesmo sendo apedrejada, vocês vão ter que me engolir. E vamos engolir com gosto, vamos engolir com gosto, maravilhosa. Ai, gente, então conta dessa música, conta qual que é o contexto dessa música e onde é que ela entra no cabaré, o que que é o cabaré. Vamos lá. A música, ela entra exatamente no que é o contexto de apresentação do cabaré. O cabaré ele acontece, né? A concepção do cabaré vem a partir de uma história pessoal, uma história minha, que hoje eu chamo de uma elaboração pessoal de um processo de violência que eu sofri. Eu vivi uma relação abusiva por muito tempo, onde muita coisa que eu sofri, eu não consegui identificar naquele momento o quão violento era a ponto de denunciar. E outras coisas que eu sofri que sim, eram evidentes que eram violência e eu fui ameaçada caso eu denunciasse. Eu fiquei muito tempo sem conseguir conversar sobre isso. Eu fui conversar sobre isso muito tempo depois de ter terminado a relação e com a ajuda de algumas amigas que já estavam mais envolvidas no movimento feminista, que conversando com elas, especialmente uma que eu contei algumas coisas e relatando, ela foi me ajudando a identificar as coisas que tinham acontecido. E eu fui tendo a dimensão disso e foi um processo bastante complicado, porque aí sim, num processo terapêutico, a minha forma de me relacionar com isso foi compor, foi escrever a respeito disso e fazer músicas. Eu já era compositora, mas aí eu fui concentrando as composições a partir dessa história e elaborando isso, inclusive, para tentar entender por que eu faria essas músicas. E o porquê foi aos poucos se mostrando claro, porque eu precisava compartilhar com outras mulheres o que eu vivi e que, de uma certa forma, eu fui vendo saídas, mesmo que após a relação, mas fazer as músicas é trazer alguns tipos de alertas que a gente, dentro de uma relação, consegue ter, né, um despertar e ver diferente a sua condição, né? Porque, especialmente a mulher, quando ela está em situação de violência
a violência doméstica especialmente, né? Porque a gente tem vários tipos de violência contra a mulher, mas a violência doméstica acho que é o percentual maior, né? Que a gente vai ver até se a gente for pegar os índices da Lei Maria da Penha, a gente vai observar que o maior índice, o primeiro é violência doméstica, que é sempre seguido muitas vezes de feminicídio. E as mulheres, elas não conseguem conversar nem com as próprias amigas, com as familiares sobre o que está acontecendo. Fazer as músicas foi muito isso, foi ver como que eu posso me relacionar com as mulheres, conversando sobre o que eu passei e tentando entender como fazer sinais de alerta através da canção, através de pílulas de poesia, né, para trazer de um jeito que muitas vezes não é tão leve, né? As músicas cantadas no cabaré não são canções muito leves, mas que elas trazem, às vezes elas vêm de uma forma mais divertida, às vezes elas vêm de uma forma mais dramática, como Estou Aqui, Sobrevivi, que até acontece num processo onde eu já estava prestes a fazer 40 anos e eu sofri algumas situações, inclusive de trabalho, né, onde você a sua idade ela já não condiz mais com as relações sociais, dependendo do que você faz, né? E não só isso, mas o Estou Aqui Sobrevivi, eu acho que é uma síntese. Já até conversei muito com mulheres após show e após os shows, e elas sempre falavam isso, que sintetiza o que a gente vive e a gente não consegue, às vezes, falar sobre isso. Né? Que a gente o tempo inteiro é acusada de tudo. Se você é estuprada, você estava com a roupa curta. Se você dentro de casa foi assediada por um tio, por um padrasto, é porque você estava vestida de um modo estranho, você estava lá se relacionando com ele de uma forma que não é a mais adequada para uma mulher. E sempre essa pressão, né, de você se adequar socialmente para ser mulher. E por isso eu sou uma eterna inadequada, né? Então, acho que é uma síntese do que a gente hoje, coletivamente, porque no meio do caminho, essas canções eu não tinha mais como cantar sozinha. Eu fazia parte de vários movimentos de teatro em São Paulo e trazer... E a gente já tinha... Tenho muitas camaradas que estavam a fim de se juntar para fazer alguma coisa para mulheres. E eu contei um pouco das canções e a gente começou a fazer algo meio que aqui no quintal de casa, para às vezes cantar em algum assentamento do MST, coisas desse tipo, que foi exatamente, acho que até foi um dos convites que eu tinha tido, eu ia sozinha, mas eu falei, não, eu quero ir com mais gente, eu quero ir com mulheres para a gente falar e cantar junto. Isso não pode ser cantado numa voz só, isso tem que ecoar, e para ecoar temos que ter mais mulheres cantando, mais parceiras, companheiras. E eu acho que vem muito dessa... eu sintetizo assim... esse encontro que muitas mulheres já passaram pelo cabaré, várias parceiras que vão e voltam e que têm seus saberes, compartilham as coisas com a gente. Cada uma, às vezes, tem uma linha de feminismo muito diferente, mas que é muito legal a gente... se acolher, olhar, escutar a outra. Às vezes não é muito o que eu defendo ou compactuo dentro aqui socialmente, mas é tão legal ter essas manas também perto. E, enfim, eu acho que hoje a gente até está no núcleo do cabaré, que a gente tem uma proximidade muito grande, uma linha de pensamento muito semelhante. Acho que a gente se encontrou, né? Estamos numa organização onde a gente discute muito as coisas e nos sentimos acolhidas. Acolhidos. Pegando assim um pouco, nossa, você falou tanta coisa, assim, tanta coisa me veio à mente, mas acho isso que você falou, né, de você compor e depois o cabaré, que já é um conjunto de mulheres, né? A gente não pode voltar atrás no passado, né? A gente não pode desviver o que a gente viveu e as questões que a gente passou e tudo, mas a gente pode alertar para as outras mulheres, né, não chegarem a viver, ou se estiverem vivendo, né, saberem que isso não é normal, né? Não é normal a violência doméstica, não é normal sofrer num relacionamento, não é normal você deixar de ser você por conta de um relacionamento,
né? Então, eu gostei muito dessa ideia do manifesto, né? Porque que normalmente é um manifesto? É algo escrito, em geral, por um conjunto de pessoas, né? Não, é muito raro um manifesto de uma pessoa só, né? Assim, é sempre um manifesto de um coletivo e é justamente para mostrar ao mundo, né, seja um manifesto comunista ou um manifesto de artístico, né, como, sei lá, manifesto surrealista, etc, etc, mas para mostrar ao mundo que existe uma outra coisa, uma outra forma de pensar, seja o comunismo ou seja o surrealismo, né, uma outra arte, e eu gostei muito disso, quando a gente estava pensando no título, né, do cabaré feminista, porque eu tive a oportunidade de ver aqui no Rio uma vez, né? Apesar de vocês serem de São Paulo e tal, eu achei maravilhoso o trabalho de vocês, fora que, tecnicamente falando, é perfeito, né? As vozes, os instrumentos, enfim, nem vou falar nada de Geoflor aí, porque essa daí sabe que eu sou fã há muitos anos, né? Então, assim, mas E aí eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, onde é que vocês já tocaram? Quais foram os eventos que vocês participaram? Como é que o cabaré tem... Bem, agora na pandemia vocês também estão fazendo algumas atividades, né, virtuais e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa parte mais da atuação de vocês, né? Eles têm camisa, ó, gente, eu comprei a camisa do cabaré, ó. Ah, que legal. Maravilhosa, maravilhosa. Então fala aí, conta aí um pouco desse histórico aí, do que vocês já fizeram. Acontece a nossa junção, né? A minha, eu chamei essas parceiras para estarem comigo a partir de 2017. De 2017 para cá, aconteceu uma coisa muito que eu me sinto bastante feliz, que no começo eu achei até bastante curioso, porque foi acontecendo numa sequência assim rápida e a gente achou que fosse fazer um show num mês e depois fosse demorar uns 3, 4 meses para acontecer alguma coisa. O que aconteceu é que logo que a gente se apresentou a primeira vez, várias pessoas que já são do movimento feminista e que são grandes militantes e que circulam por espaços de defesa e acolhimento de mulher, ou espaços muito relacionados até à mulher, né, como ser político, né? Então, a gente teve desde um prêmio chamado Prêmio Eleiette Safiotti, que acontece todo ano, para premiar mulheres que estão em ações diretas ao enfrentamento à violência. E a partir de lá foi muito legal. Assim, eu me lembro bem que a gente conheceu uma advogada que é gestora de espaços de acolhimento e defesa. E a gente começou a trilhar um caminho que eu considero talvez o melhor assim na história do cabaré, que foi cantar para mulheres em situação de violência nessas casas de acolhimento. E isso aconteceu, e aí foi acontecendo com uma certa frequência. Teve até um episódio lindo, uma das apresentações, a gente fez uma festa junina só para mulheres, para essas mulheres que são atendidas nesses espaços, e até na época eu fiz várias paródias com as canções juninas, Shot, Baião, muita música de Luiz Gonzaga, canções que já estão até no imaginário popular, que já tem domínio público, né? Então, tipo, Maria Bonita, Acorda Maria Bonita e tantas outras. E a partir daí, a gente criou um laço muito lindo com essas mulheres. E voltamos várias vezes. E até outro dia eu peguei um livreto, essas mulheres, especialmente nesses espaços que eles estão aqui em São Paulo, situados na Zona Leste. Numa das vezes que a gente voltou, uma das mulheres me trouxe um livreto que elas haviam produzido numa oficina de poesia. E na oficina de poesia, eu abro o livreto, elas não me contaram o que tinha acontecido nessa oficina, mas no livreto tem várias menções a respeito das minhas canções e falando o quanto aquilo modificou no dia a dia, porque foi muito importante essa troca, foi muito importante
esse movimento. E a música, os movimentos artísticos são todos muito importantes. Mas a música, ela... E até a gente teve... Lá tem uma musicoterapeuta que acabou se tornando uma grande parceira do cabaré. A música, e a gente conversou muito sobre isso, ela é o acesso mais rápido para a transformação. Para transformar paradigmas, para transformar o humor, para transformar tudo. A gente notou isso nas idas para essas casas, que modificou o jeito de olhar e se relacionar socialmente. E até conto aqui uma história que eu acho muito legal, que também uma senhora que ela tem um netinho que ele gosta muito de brincar com bonecas, e ela enfrentou muito dentro de casa, teve um embate muito sério com o genro, e ela, no começo, ela só achava que ela via o pai brigando com a criança, mas não falava nada. E depois de um movimento, de tanto estar lá no centro de defesa e começar a entender um pouco, um aspecto do que é ser feminista, ela um dia teve uma conversa mais... Não foi agressiva, ela teve uma conversa mais leve, muito amorosa com o genro, e foi uma coisa maravilhosa, porque ela conversou falando que o neto, brincar ou não com uma boneca, não vai fazê-lo menos menino, né? Não é isso que modifica o padrão de comportamento de uma criança, e inclusive não vai indicar o que ele vai fazer ou se relacionar mais tarde. E tudo isso ela conta que tinha muito a ver com essas vivências, com essas estadas nossas, de começar a ver de um jeito mais leve as relações, sim, se posicionando, porque muitas vezes o que mais as mulheres que conversam com a gente falam é que elas têm vontade de se posicionar, mas se posicionar é entrar no embate que é desgastante, é melhor deixar assim. E o não deixar assim é uma tarefa nossa, né? Não deixar, mexer essas peças no jogo, né? Mexer essas peças. E através da música eu percebo, e nós juntas percebemos o quanto isso é transformador. Modifica Com mesmo. certeza, com certeza. Não, perfeito, assim, realmente a música, ela enfim, das artes, né, pese, né, que, por exemplo, as pessoas surdas, né, precisam ainda ter a interpretação e tudo, mas das artes ela é uma das mais acessíveis, né, porque toca na rádio, enfim, você pode baixar um MP3, enfim, você pode ver um show, tem várias modalidades, né? Exato. Você pode cantarolar, exatamente, você pode cantar, então, enfim, realmente essa coisa do manifesto musical é muito boa, eu acho muito potente, eu acho muito importante. E aí, falando disso, toca mais uma pra gente aí. Ai, será que a gente faz? Pode ser. Vamos no calo, né? Eu acho, tudo a ver. Esse quadrado. Foi oprimida, ficou calada, foi maltratada, não disse nada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. Até quando vamos esconder nossas feridas? O silêncio ajuda o inimigo. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. A cada 7 minutos, uma mulher faz denúncia de agressão. 60% dessas denúncias são de mulheres negras.
Uma a cada 3 mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida. No casamento, relação sexual sem consentimento é estupro. A maioria dos estupros acontece em ambientes familiares, quase sempre cometidos por pais, tios, primos, irmãos ou avós. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. A média de vida dessas mulheres é de 27 anos. Uma a cada 3 mulheres sofre violência obstétrica. Manipulação emocional e violência verbal são crimes. Controlar é oprimir. Fui oprimida, fiquei calada, fui maltratada, não disse nada, a coisa tá complicada. Já basta de ser injustiçada, já basta de ser assediada, já basta de ser abusada, já basta de ser estuprada, já basta de ser torturada, já basta de ser a culpada. A gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar, a gente não vai se calar, a gente não vai aceitar. Não cala, 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 não. Não cala, 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 não. Não cala, 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 não. Não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, não cala, nunca mais. Uhul! Nossa, gente, tô arrepiada. Arrepiei aqui, não sei se dá pra ver. Ó, tô É só arrepiada, cara. musicão, meu bem. Só musicão, cara. É só musicão. Só Gente, musicão. por favor, todo mundo aí que tá assistindo, não é muita gente, mas não importa. Vocês têm que ver algum dia. Procura Cabaré Feminista, segue no Instagram, nas Sigam a gente redes e lá. todos. Vocês têm que ver isso ao vivo. Aqui é muito maravilhoso, mas assim, ao vivo é uma experiência assim, estética, vamos dizer assim, né? Falando Quando, de filosofia. quando eu Vai, Joe. entrei no cabaré, que eu fui substituir um guitarrista, na verdade, uma longa história, depois eu conto um dia. Mas quando eu entrei, e aí a Alain me mandou as músicas, né? E eu ouvi e falei, gente, eu preciso não só entrar nesse negócio, eu quero fazer tudo, vamos gravar um disco, vamos fazer um monte de coisa. Porque eu fiquei impressionada com a qualidade mesmo das composições e a força das composições, como elas chegam e te atravessam, assim. Eu Não, e sou elas bem chegam fã. direto, né? Elas chegam direto, não tem intermediação, assim, né? E ao mesmo tempo Não, tem a estética, tem o trabalho, né? não, total. É muito legal como o conteúdo e a forma se conversam tão lindamente, assim. Estamos aqui puxando sardinha pro seu lado, meu bem. Sim. Mas é. Mas queria pegar esse gancho, assim, Jo, fala um pouquinho de você, assim, porque a gente se conheceu na filosofia, né? Então, Pois é. assim, tem tudo a ver, assim, além do cabaré feminista, ser, enfim, um assunto que é muito pertinente para o nosso trabalho das filósofas na rede, você, de alguma maneira, é filósofa também, né? Você estudou, inclusive, em duas universidades diferentes de filosofia. Pois é, apenas na UFRJ e na Unicamp, mas não consegui terminar nenhuma. Apenas. Não, mas isso não é o caso. Sim, uma vez filósofo, sempre filósofa, né? Que nem Flamengo. O que rolou com a filosofia comigo, na verdade, é que eu estudava teatro, né? Eu fiz faculdade de teatro, e aí o que aconteceu foi que eu acabei
começando a estudar a arte da palhaçaria, né? E aí eu virei uma chavinha que eu não conseguia mais voltar para o teatro. E eu não conseguia mais atuar levando nada a sério, porque tudo perdeu um pouco o sentido. E aí eu acabei transferindo para a filosofia, muito por influência também da Maíra, que você conheceu também. Uhum. E tanto que nós duas nos transferimos para o UFRJ, inclusive porque era um assunto muito pertinente nas minhas composições, né, e tal. E o que aconteceu foi que nesse encontro agora também com o Cabaré, né, eu comecei a entender de uma forma assim um pouquinho mais global a coisa do lugar da arte, assim, e do assunto e do que a gente deve falar e de como a gente deve usar da arte para tentar realmente transformar o mundo, talvez de uma forma um pouquinho mais firme do Uhum. que apenas falando de amor, que também é importante, Claro, mas e a filosofia me abriu muito essa capacidade de criar um pensamento crítico sobre as coisas, né? Mas isso. claro, total. E você também tem Mas a sua carreira, né? Sua carreira como musicista, música, cantora, compositora. Fala um pouquinho da sua carreira. ai, minha carreira eu dei uma, eu tô num momento de desfragmentação do disco, sabe? Tô Uhum. desfragmentando. Aí travou aqui. E Ah, tem muitos momentos voltou. que sei lá, eu acho que todo compositor passa por isso, e eu tô num momento que eu não, eu tô com muita dificuldade de compor, não tô, eu acho que muito eu tô revendo um pouco muitas coisas e entrando em contato com novas filosofias e tenho lido coisas muito legais sobre o feminismo. Eu li um livro, não do feminismo, né? Antes de falar do feminismo, o primeiro livro que a Lama me emprestou, porque também é uma influência muito forte de trazer esse novo tipo de criação de pensamento. Eu li o livro Necropolítica, do Aqui A também. Chile Mambem. Isso, bem. isso, que eu fiquei assim, passada. E aí depois li um outro, o último que eu li agora que me marcou muito foi o Feminismo para os 99%, que eu acho que todo mundo deveria ler. E tudo isso me transformou muito por dentro e me fez pensar muito sobre as coisas. Então eu estou naquele momento de desfragmentação e estou gostando muito também de ficar meio aqui só tocando violãozinho, produzindo umas coisas, mas estamos produzindo coisas junto, estamos trabalhando. Uhum. Daqui a pouco E vem vocês coisa. duas estão com um projeto também, né? Então, então, gente, quem tá vendo aí, além de seguir o Cabaré Feminista, vamos seguir Jô Flor e o projeto que se chama, como é que é? Eu e ela, música. Eu e ela Tem música, né? Que é o isso. projeto de vocês duas, né? Isso. Tem o Ela Solo E tem o Amore, meu também, que ela também é só o amor. projeto dela. é, Ah, É eu muito dou aula de projeto, gente. canto, É eu muito canto projeto. música brasileira, é tudo aí, É tudo muito junto. projeto, meu bem. É. É Ah, muito mas foi muito projeto, é legal muito projeto. também você perguntar, né? Porque a gente se Claro, conhece há pô. muitos e muitos, 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 muitos anos. Sim. E, Muitas e a histórias, Marcela né? Não, desde. não vamos contar essas histórias todas aqui nessa live, Não, mas é mas muita assim, história. é uma pessoa que sempre esteve muito presente em todas as minhas apresentações, assim, se eu puder dizer que uma pessoa que esteve presente em muitas apresentações foi a Marcelita, inclusive no Cabaré Feminista, que foi quando a gente foi tocar lá no Teatro Cacilda Cacilda Becker. Becker, e obviamente Marcelita foi maravilhosa, e e é isso. E aí eu acabei, eu vim parar no cabaré muito nessa busca, porque eu estava realmente já antes de entrar no cabaré, dando um tempo de
de querer ser band líder, buscando um Uhum. pouquinho essa coadjuvância. E aí eu acertei, entrei no lugar certo, foi muito bom. Com Muito, muito certeza. feliz. E Elaine, conta quem que tá no cabaré hoje? Quem que são as pessoas? Como é que são? Quem que são essas pessoas? O que Ah, elas fazem? então, isso é bem legal de falar, assim, que são parceiraças. A gente tem a Neide Nel, cantora, atriz maravilhosa, nordestina, porreta, e uma figura que está com a gente aí desde de 2018, muito nesse enfrentamento junto com a gente, cantando lindamente e se colocando e se posicionando muito a respeito, né, dessas opressões que a gente tanto fala nas canções. É, temos a Cacau Guzmão, que a Cacau é do movimento indígena, ela é pataxó, mas ela reside na aldeia aqui do Jaraguá, em São Paulo, que também está com a gente desde o início e também muito nessa luta, especialmente no enfrentamento à violência, né, contra os povos originários. Aliás, enfim, são pessoas que estão sempre muito nessa linha de frente, no combate constante, não que a gente também não esteja. Não, se a É um Neide também não combate de estivesse, mais de mas 500 é um. anos, né? Um combate de Exato, mais de 500 exato. anos. E eu acho que na pandemia isso está sendo explicitamente a violência está aparecendo, né? Porque a gente está vendo filmagens, a gente está vendo que a degradação está sendo ainda maior. Aí a gente tem a Carla Casey, contrabaixista, também figura maravilhosa, que entrou no ano passado, Carla Casey, a Roberta Kelly, que toca percussão e bateria. Você conhece a Robertinha, né, Marcelo? Roberta Kelly e a Ágata Selva, que entrou esse ano, entrou na pandemia. A Ágata, ela nos procurou, falando, eu quero entrar no cabaré porque eu gosto de tudo isso que vocês fazem e eu acho que eu tenho a ver com tudo isso, porque eu preciso. Ela acabou de fazer 21 anos Ela é muito e eu jovenzinha. quero dar o meu grito junto com vocês. Ela é rapper, né? Ela é rapper, slammer. E ela é multi tudo, assim, porque ela, ao mesmo E tempo que ela é negra, rapper, né? E ela uma mulher toca negra. violão de choro, ela toca violão clássico, ela tem uma formação musical Uhum. muito interessante. A gente não se conhece pessoalmente, isso é muito louco, mas ela é nossa parceira Ela entrou na maravilhosa. pandemia, Ela entrou né? na pandemia. E E tá super dentro. essa nossa trupe aí, Jô E, Flor, é, eu. e eu acho isso muito, muito legal falar das pessoas que compõem o cabaré, porque mostra bastante da interseccionalidade, disso que você estava falando no começo, né? Exatamente. Desses vários feminismos que se encontram na música, né? Nessas apresentações e tudo, né? Então você tem várias mulheres de diferentes militâncias, né? Exatamente. Jo, né, que, enfim, que é uma pessoa trans, não binária, né, não sei se exatamente você se identifica assim, mas tá nesse guarda-chuva trans também, e, enfim, e mulher indígena, mulher preta, de várias idades diferentes, né, também, porque o etarismo é outra coisa que a gente tem que enfrentar também, né, a gente vive numa sociedade da adultificação, né? Então, tanto as crianças quanto as pessoas com mais idade são sempre excluídas e tal. E é muito legal porque vocês têm várias faixas etárias, né? Com várias. E a questão social também, imagino, né? Cada uma né? Com uma realidade social diferente. E estão aí juntas fazendo um trabalho maravilhoso, que eu sou corpos diferentes, né? Isso também é importante frisar também, né? Porque a gente vive, né? Principalmente as mulheres vivem a opressão estética, assim, né? Cotidianamente, né? Então, eu acho o projeto de vocês simplesmente sensacional, mas eu sou suspeita para falar, né? Eu imagino que as pessoas aqui estejam também interessadas em saber mais, e aí então vocês podem buscar
e quando isso tudo acabar, né, ver uma apresentação do cabaré, porque realmente é uma experiência, né, potente, uma experiência estética, uma experiência de militância, né, é exatamente isso que vocês definiram como um manifesto musical, né, que eu acho perfeita a definição, não precisa falar mais nada, assim, tipo, é um ótimo O título. Cabaré está fazendo uma sequência de lives que é o Boteco Feminista, que também, enfim, convidamos a todos. Acontece toda semana. Toda semana, com várias convidadas, né? Isso, convidadas que também, muitas já trilharam, inclusive, os espaços que o cabaré trilhou, ou já estiveram também no cabaré e compartilham seus saberes, o que estão fazendo, quais são seus fazeres artísticos atualmente, trazendo um pouco dessa conexão até para a gente tentar ver como se aproximar, né, nesse momento onde a gente só consegue se ver pela telinha, mas ao mesmo tempo é tão interessante ter esse espaço como esse que vocês, né, estão nos dando para poder fazer alguma conexão de algum jeito, né, que talvez a gente só fizesse fazendo um show. E aí vou dar 2 recadinhos. A gente tá gravando que eu não sei se é bem um EP, mas a gente vai entrar num processo de gravação agora, porque como é um manifesto musical, o que mais nos pedem são canções para escutar a toda hora, não só entrando nas nossas redes, né? Mas tendo isso nas plataformas digitais, então a gente já está preparando isso, essas canções, e em outubro a gente está tentando se organizar para fazer uma live juntos pelo YouTube, esse show que você assistiu, só que aí online a gente vai tentar tomar todos os cuidados possíveis para se encontrar e fazer rolar esse show online, né? É o jeito que a gente tem para não deixar morrer a história, porque o que mais querem também nesse projeto fascista que a gente já atravessa há bastante tempo é que o artista, que as artistas desapareçam, porque quem desenvolve pensamento crítico não é bem visto, não é bem quisto, e a nossa tarefa é sim desenvolver pensamento crítico, trazer esse alerta para os tipos de feminismo, que também tem uma questão que é legal a gente abordar aqui, que o feminismo, não só a pauta feminista, mas a pauta LGBT e a pauta negra e todas as pautas, na verdade, quando a gente fala sobre as opressões, foram cooptadas pelo neoliberalismo. Então, muitas vezes, a gente também tem que tentar entrar ainda num embate com as pessoas que usam a pauta de uma forma que a gente não considera a melhor. E isso também deturpa muito o que defender as causas das mulheres, as causas LGBT e as causas negras, porque tudo isso também é cooptado pelo liberalismo de uma forma onde isso fica um pouco turvo. E a nossa tarefa é identificar isso também, é tirar um pouco dessas máscaras, tirar essa cortina e trazer isso tudo à tona. Acho que é bem isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também do cabaré, desse termo, assim, né? Porque, por exemplo, eu fui assistir a apresentação de vocês eram convidadas de outro cabaré, né? Não era isso? Não era mais ou menos isso? Sim. E o que para assim, o pessoal e tal, o que configura, como vocês pensam, o que configura esse conceito atual de cabaré? Legal você fazer essa Como você... pergunta, porque a configuração do cabaré, primeiro, o nome cabaré, ele surge, na verdade, porque eu tinha um show pessoal, tinha um show autoral, que era um cabaré de uma mulher que contava suas aventuras e desventuras amorosas. No meio do meu processo em situação de violência, onde eu identifiquei tudo isso, eu parei de fazer esse show, parei muito tempo, e quando eu retomei, eu não via sentido, ele era um cabaré, aquele show que eu fazia era um cabaré decadente, uma mulher cantando
todas as músicas de amor e desamor. Num determinado Uhum. momento, quando eu vou fazer um primeiro show já com algumas manas, ainda era o meu show, Ela Solo Amore, o cabaré. E o cabaré não fazia nenhum sentido mais ter esse nome. Eu não fazia mais sentido algum ter aquela identificação do passado. Só que o nome cabaré acabou ficando, porque eu fui essa apresentação que a gente foi fazer no espaço, a programadora do lugar falou: ai, tem um monte de mulher, né? E parece que as suas músicas têm uma coisa mais feminista. Tudo bem se colocar cabaré feminista? Falei, ai, põe, porque eu não sei, eu não tenho nem nome para dar para isso. A gente tinha um grupo de WhatsApp que chamava Manas em Ação. E eu achava esse nome péssimo, porque ele não tinha nada a ver com nada. E aí o cabaré feminista, ele só entrou por isso, porque na verdade a história do cabaré, ela vinha a partir de uma outra história musical. Por outro lado, ser cabaré, né? Porque se a gente for estudar a estrutura do nome, ou ver como a gente foi também convidada até para fazer, junto com o Cabaré Incoerente no Rio de Janeiro, o cabaré é um show de variedades, é um espaço onde você contribui para desenvolver muitas vezes o pensamento crítico, dependendo de qual tipo de cabaré você vai. Eu estou falando só do cabaré político, né? Mas tem o cabaré que é o cabaré de mulheres, aquelas que querem achar a sua forma de se libertar ou de se relacionar com seus corpos da forma que quiser. O cabaré feminista é isso. E até tem uma história muito curiosa a respeito disso. Eu não sei se a gente tem tempo. Eu nem tô olhando, gente. Olha, eu acho que tem uns 13 minutos, mas também se a gente estiver falando e cair, a gente abre outro, não tem problema. Tá bom. Mas tem uns 13 minutos. O MST tem uma escola aqui em São Paulo chamada Florestan Fernandes. E todo ano acontecia um curso que era uma formação que era feminismo marxismo. E eu, como Elaine Guimarães, fui algumas vezes fazer algumas apresentações no MST com essas canções. Num determinado momento, eu cheguei lá com um cabaré feminista com as minhas parceiras. E quando a gente foi fazer, uma das meninas que chamou, ela convidou para ir fazer o cabaré feminista num cabaré de encerramento ao feminismo e marxismo. E quando nós chegamos lá, a gente estava numa discussão, a gente teve algumas pessoas que já transitaram pelo cabaré e que trouxeram um pouco de uma estética que até hoje a gente não considera a mais interessante, que era uma estética um pouco mais europeia, mais eurocentrista da estética do cabaré. Não desrespeito, mas eu acho que não é. Nós somos brasileiras, nós somos diversas, muitas são negras, indígenas, e tem histórias que são muito diferentes do que é fazer um cabaré mais com esse estilo europeu. E quando a gente foi fazer, a diretora tinha pedido para que a gente não mostrasse tanto os nossos corpos, porque isso favorecia muito o olhar masculino. Então, dos 2 primeiros cabarés, que a gente estava com transparências, vermelhos, muitas mulheres todas rubras, assim. Essa apresentação que a gente foi fazer para o MST, a gente chegou, eu estava de gola alta, um casaco, eu estava até com um gorrinho, assim. Umas meninas estavam, as parceiras do cabaré na época estavam de sobretudo, estava calor. E quando a gente chegou lá, as manas do MST, que inclusive são manas que são muito minhas amigas lá, que são paraenses, elas estavam no encontro nacional, nesse encontro nacional, elas chegaram e elas estavam de body e meio arrastão, e umas com já meio burlescas, já assim, com os peitos de fora, andando, uma coisa assim. E aí ela falou: vocês vão se trocar? Aí eu falei: vocês vão pôr figurino? Essa não é a roupa da apresentação, né? O figurino é esse. Fiquei meio sem jeito. Coitada. Assim. O figurino é esse. Aí ela falou: nossa, eu falei: é que a gente tá discutindo os corpos, eu não sei muito o que dizer sobre isso. E aí eu não sabia o que dizer, porque eu também não conseguia. Eu achava, o cabaré é muito isso, o corpo é nosso, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser hoje sair de body, eu vou. Se eu quiser me vestir com uma calça social e um blazer, tudo bem. E aí a gente passou muito por um conflito estético, uma discussão estética muito grande que transitou bastante tempo, inclusive acho que foi até o começo da pandemia,
onde eu defendo uma coisa, outras pessoas defendem outra. Um grupo defendia que o importante é você se posicionar enquanto mulher e defender isso. Não tem olhar masculino que vai chegar e vai te... E vai Vai te limitar, vai te Exato. limitar. Te limitar. É você que se coloca. Porque se a gente não se colocar, a gente não consegue sair desse lugar. Até porque o Desse olhar é do abismo. outro, né? O olhar é do É outro. do outro. E se eu for o tempo inteiro me posicionar e me colocar a respeito, a partir do olhar do outro, eu não vou conseguir ser artista. Ah, eu tava de vestido, né? Se fosse isso, eu tava aqui de vestidinho. Enfim. E aí, esse cabaré são 1000 cabarés. É tudo, né? É tudo, tudo, tudo. É É, tudo. porque eu acho também que tem uma questão do cabaré, que você não mencionou, mas é importante, né? Porque o cabaré também, enfim, é uma palavra francesa, inclusive, né? E tal, como você falou. Mas era esse show de variedade que, em geral, acontecia dentro dos prostíbulos, né? Dentro, enfim, desse espaço das trabalhadoras do sexo, né? E que também é uma outra questão para o feminismo, né? Importante, Exato. né? Gera várias polêmicas, né? Principalmente com as feministas radicais. A gente não vai entrar nesse assunto agora e tal, mas assim, gera várias polêmicas na questão do trabalho sexual. Mas eu acho isso muito interessante, né? Porque pode, enfim, sem entrar nos méritos das críticas ou qualquer coisa assim, o cabaré era um espaço que conferia uma certa liberdade aos corpos, né? A liberdade, inclusive aos corpos estranhos, né? Utilizando o termo que era da Mateusa, né? Corpo estranho, né? Esses corpos estranhos, né? Que enfim, dentro de um cabaré podiam se expressar, né? E não se esconder da sociedade cotidiana, né? Então eu acho que o cabaré tem essa ideia de um espaço, né? Um espaço físico, né? Mas um espaço em que as diferenças e que os corpos diversos podem se expressar, né? Podem ser o que eles são, né? Sem as amarras, enfim, da sociedade, entendeu? Então é a mulher gorda mesmo fazendo burlesco, né? Que tem essa coisa do burlesco também que está muito associado ao cabaré e tal. Enfim, então eu acho muito legal, enfim, tudo, né? Assim, de novo, mais uma vez, sou suspeita para falar, né? E o meu celular não fica parado, ele tá tipo assim, mega se movendo, porque a minha gambiarra não tá dando certo. Mas enfim, de qualquer forma, eu adoro tudo, eu adoro o termo cabaré, acho que tem tudo a ver, né, com todo isso que eu falei agora. A questão do feminismo, óbvio, tá feminista ali, estar marcado, né, esse nome que, como você falou, Elaine, no momento atual, já é, por si só, cabaré e feminista já é totalmente uma afronta, né? Uma afronta a tudo o que a gente está tendo aqui agora, né? É totalmente afrontosa, né? Totalmente afrontosa. E essa mini explicação, que não está meio que no título da apresentação de vocês, mas que a gente trouxe aqui, e é meio que a definição, o manifesto, que tem a ver com toda essa história que eu falei também dos manifestos, né? Seja manifestos políticos, manifestos artísticos, que está tudo envolvido, e musical, que no final das contas é isso que vocês estão trazendo, né? Através da música, vocês estão explorando todos esses lugares, né? Todos esses lugares, do cabaré, do feminismo, do manifesto, do não vou me calar, estamos juntas, ninguém está sozinha, né? Então, eu acho perfeito, assim, eu não tenho... E olha que eu sou crítica, eu sou virginiana, daqui a pouco eu faço aniversário, entendeu? Então, se eu não gostasse, eu ia falar, né? Aí alguém tá falando, resistência, cabaré resistência, ser mulher nesse nosso país atual já é resistência, né? Ser mulher trans, ser mulher negra, ser mulher indígena, de estar viva, já é uma resistência diária. E aí, falando nisso, eu queria pedir mais uma música. Legal, legal, vamos.
Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí essa tal mulher, a bela e recatada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Venha cá, menina, deixa de ser a princesa encantada. Te ensinaram a ser montada, a bela, linda e recatada. Por favor, vamos parar de ser escravizada. Ser escrava da beleza é uma cilada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. Inventaram por aí essa tal mulher, a bela e recatada. Inventaram por aí uma tal mulher, a mulher adequada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. E olha só o que disseram, talvez a maior piada. Contaram que pra ser linda tem que ser padronizada. Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engodada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engodada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engodada, se eu não tiver depilada? Qual o problema se eu sair descabelada, se eu der uma engodada, se eu não tiver depilada? Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada. Foi então que eu descobri que sou a tal mulher inadequada, 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 inadequada. Ai, gente! Me identifiquei muito com essa música, porque, ó, vou fazer um parênteses, assim, porque eu já tomei uns vinhos aí, né? Mas enfim, é isso aí. Hoje eu vou, hoje eu voltei a fazer polidense, né? É muito bom. Hoje eu voltei a fazer polidense, né? Enfim, com máscara e tudo, gente. Não é sair pra Smart Fit aí de qualquer jeito, não. Mas enfim, lá só tinha vi a eu e mais fotinha. uma. Não, eu não botei foto, não. Hoje eu não fiz foto, não. Mas enfim. Ah, você fez uma fotinha, depois a gente conversa sobre Não, isso. mas é do Mas passado, aquela do passado, aquela do passado. Aquela do passado. Bom. Mas enfim, cara, e aí eu tava lá no polidense, né? Obviamente eu dei uma engordada na pandemia e tá de boa, tá sussa, sabe? Tá sussa. Meu cabelo, Amiga, né? Porque tamo junto, amiga. tá descolorido, então ele sempre tá meio descabelado, mas a questão toda é que eu não me depilei pra ir fazer polidense, assim, tipo, nem pensei, assim, do tipo, ups, tô cheia de pelo na virilha e tal. Nem me depilei, fui fazer polidense, sabe? E aí foi muito engraçado, porque a professora era nova e tal, e aí teve uma hora que eu bem vi o olhar dela assim, sabe? Tipo, tipo, mano, ela tá cheia de pelo na virilha, sabe? Eu tava de shortinho. E aí eu, tipo, fiquei assim, mano, isso não atrapalha, né? Não atrapalha. A verdade é que não atrapalha os pelos, não atrapalha. Tanto é que tem vários homens que fazem polidense, né? E tem pelos, não se depilam, e fazem polidense igual, não atrapalha o pelo. E aí, quando me vi, eu olhei assim, o shortinho, aqueles pelos na perna, assim, né? Saindo meio pra fora, assim, do shortinho. E eu fiquei, tô peluda, fazendo polidense, olha que coisa. Sou gorda, tô descabelada e tô fazendo polidense peluda. Mas enfim, era só um parênteses aí, gente. Depois a gente edita isso aí. Mas é isso, cara. Não, isso é muito interessante. É um olhar que vem também de uma mana, né? Vem de outras mulheres, claro. E mesmo ela, sem julgamento, mas de estranhar e de falar, puxa, que esquisito, né? É uma coisa que estranha mesmo, a gente esquece, né? Bom, a gente não, porque eu também já nem sei, fiquei confusa. Gente, veio o sinalzinho de 20 segundos restantes. Tchau, pessoal, foi um prazer estar aqui. Não, vamos terminar, né, a contento, né? Daqui a pouco começa a da Tereza Cristina, mas não começou ainda. Então, assim, a gente ainda tem um tempo aí até a live da Tereza.
E aí a gente volta, tá? Tá Vai bom. cair aqui, vou deixar. A Cássia entrou. Oi, Cássia. Vou até acenar pra você. Acenei. Oi, gente, vamos entrando. Vamos entrando que vai ter mais música. Vai ter mais música e a gente encerra. As músicas são muito maravilhosas, Cássia, você tem que ouvir. É muito lindo, muito lindo. Oi. Que bom que você tá aí. Gente, eu sabia que essa live ia ser muito incrível. Bem, eu tô achando, né? Já entrei, já caí, a internet tá péssima, né? Acontece. Sexta-feira, né? Tá todo mundo como? Conectados. Fora os que estão no bar, né? Que não deveriam, mas... Carla, oi Carla. Bem-vinda. Vamos esperar aqui o Cabaré Feminista voltar de novo. E a gente termina a contento. Com chave de ouro. Que a única coisa que tá valendo é ouro, né, gente? Porque R$200 não vale nada. Olá, DC Manhãs. Estamos aqui esperando essas manas maravilhosas voltarem para tocarem mais umas musiquinhas aí pra gente nessa sexta-feira. Que tá todo mundo em casa. Felipe, bem-vindo. Gente, quem não conhecia aí as Filósofas na Rede, Paula, divulguem aí, porque a gente tá quase com 6.000 seguidores. E não sei se isso faz alguma diferença, tal. Mas, enfim, vamos divulgar esse trabalho. Só mulheres por trás disso tudo. Hugos. Vamos divulgar. Vai ter mais lives. A gente também tem rodas de conversa que a gente faz pelo YouTube. Não tem nenhuma marcada até agora, mas a gente vai ter. Então acompanhe aí a nossa programação. Dá um trabalho do caramba, viu, gente? Mas vale a pena porque a gente tá produzindo um conteúdo muito legal. Quem não viu as lives anteriores, vai lá no YouTube, Filósofas na Rede, tá tudo lá, tem mais... Juan e Cabaré Feminista entrou. Vamos voltar aqui, tocar mais umas musiquinhas, conversar mais... Maria, bem-vinda. Vamos lá. Só pra gente fazer esse encerramento. Oi! Oiê! Tava aqui falando com o pessoal que tá entrando aí, o Juan, o Hugos, Maria. Aê! Boa Aí noite! tava falando assim, essa live vai ficar, né, vai ficar gravada no YouTube, né? Então quem não viu agora, né, pode ver depois. Então vocês divulguem depois para os seus amigos que não viram, que não escutaram Legal! o trabalho maravilhoso que agora não tá dando para ver ao vivo, mas enfim, então é isso, é uma oportunidade aí que a gente está tendo de ter o contato, de conhecer esse projeto, que é muito diferente quando você vai ver, né? Você vê lá o Cabaré Feminista e não sabe muito da história, né? Porque isso não vai ser contado, né? Vai ter o prelúdio contando toda a história. Então, é outra coisa quando você sabe já a história do projeto e de todo mundo que está envolvido, e, enfim. Eu acho maravilhoso. Então, vamos fazer um brinde aí, o brinde, cerveja aí, vinho aqui. Ah, a nossa cerveja acabou. Achei que você estava abrindo uma latinha, mas foi só Eu tava pressão. abrindo um vinho. Então vamos de vinho mesmo. Vamos brindar. Será que a Mas gente, então, eu faria mais música, não? Pra Isso. gente uhum. começar a finalizar de um jeito
Ah, vamos, vamos. Alegre, pra frente, animado. Claro, claro. Eu não sei quantas músicas vocês prepararam. Vocês têm mais uma música, mais A duas? gente preparou. Isso aqui é uma fábrica de música, meu bem. A gente preparou 16. Ah, A gente tem 24 músicas. tá brincando. Não, mas pra tocar aqui, vocês querem tocar tudo? Bora lá, vamos tocar tudo. Acho que a gente vai fazer mais algumas aqui. A gente pode fazer Tá também bom. na sequência, né? Também. Isso, vamos. Assim que eu E conseguir aqui? abrir esse negócio. Tá, Lan, fala do seu filho. Ah, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Bárbara, Tem dois. de 24 anos, que acabou de se formar em psicologia. Que é maravilhosa. Eu tenho bastante sorte, não sei nem o que dizer, assim, ter filhos é um negócio muito louco, ao mesmo tempo, é a maior crise que você tem na sua vida, a maior felicidade. E o Leon que acabou de fazer 5 anos. E esse rolê maternidade é algo muito louco, especialmente na pandemia, quando eles não têm escola e a gente precisa trabalhar. O dia inteiro tem que ficar com ali, né? A gente já conversou algumas vezes aqui no nosso canal das filósofas sobre essa questão da maternagem, né? E na pandemia, que é 24 horas, né? E que a gente é uma geração que não estava mais, né? Não estava preparada para isso, acostumada com isso, né? Então, todo mundo já sabia que, até uma certa fase, tudo bem, você vai estar lá disponível 24 horas e tal, mas depois de uma fase tem creche, tem escola e tal, então daria uma... E de repente isso, nesse momento, acabou, né? 24 horas enfim, de dependência, ainda mais as mães solas, né? Assim, que tem essa diferença também entre mãe solteira e mãe sola, né? Porque tem muita mãe que é casada, que tá morando com um companheiro e que é sola, continua sendo mãe sola, Sim, entendeu? Então, Exato. tem essa... E também a diferença da maternidade para maternagem, isso já foi um tema de lives novas, assim, né? Então, por isso que eu também perguntei, assim, né? Porque, principalmente para mulheres da música e das artes em geral, que tem filho, né? E aí eu lembro da Nina Simone, sempre cito, né? Que foi super julgada pela crítica, pela história, por, né, ter investido na sua carreira e de alguma maneira não ter dado tanta atenção, ou sei lá o que se entende por isso, para a filha dela, eu acho que era filha. Então, que ela foi super julgada, enfim, a vida toda em relação a isso. E também a Violeta Parra, que é outra música, né, maravilhosa, que também era artista plástica, também fazia uns trabalhos maravilhosos de tapeçaria, e também foi julgada bastante por conta disso, porque investiu na sua própria carreira enfim, deixou sua cria a cuidado de outras, né? Mas só que os homens fazem isso desde sempre e não são julgados por isso, né? Então, assim, é uma questão que a gente tem que avaliar, você tem que ver essa cobrança que é unilateral, né? Eu acho... Então, enquanto o aborto materno, vamos dizer assim, é criminalizado, o aborto paterno é naturalizado, né? Tipo, Exatamente. é naturalizado, não é criminalizado se o pai some, né? Tipo assim, é criminalizado se você entra com processo de pensão e o cara não paga, né? Mas assim, se o cara some, que não consegue nem encontrar para pensão, sei lá o quê, não acontece nada, mas assim, a mulher vai fazer um aborto e é denunciada e ela vai presa, né? Então, são, enfim, Eu acho questões que aí uma que a gente coisa tem... interessante que você falou aí, bom, eu totalmente diletante na questão de maternagem, né? Mas ao mesmo tempo aqui com a Alain eu acabo vivendo um pouco essa coisa do cuidado com o Leon, né? Porque estou aqui e ele fica aqui uns dias, né? Outros dias ele vai pro pai e tudo mais. Mas uma coisa que a gente conversou, que eu acho que é interessante que você falou, que é deixar o filho com outrem, né? A gente vem os nossos povos originários, eles tinham aldeias nos quais os filhos eram criados por todos.
né? Uhum. Então você tinha um coletivo para criar as crianças, né? Não tinha essa coisa de o pai e a mãe cria, que é uma coisa que tem muito a ver também com o feudalismo, né? Da coisa das famílias, de você ter o seu clã, de fechar o seu clã, e aí fica uma coisa muito individualista e solitária, porque aí a mãe ela tem que cuidar sozinha, porque o pai, obviamente, conhecemos, tem muitos pais muito legais, mas no geral é, dão trabalho, né? E, e aí você vê o julgamento que tem quando você confia o seu filho a outra pessoa e como é importante essa confiança da criança com outras pessoas, dela confiar em outras pessoas no mundo que não sejam os pais, né? E isso ainda é muito julgado. E deveria ser Uhum. uma coisa muito mais dividida, deveria ser uma rede mesmo de apoio. De, poxa, né, você ter a possibilidade de cuidar coletivamente, né? E aí eu Uhum. acho que tem uma questão que também, acho que como a gente está, como cabaré feminista, mas acho que individualmente a gente também compactua da mesma linha de pensamento, é que tem uma questão de classes. A gente tem que falar dessa disparidade que é ser mãe periférica e não ter ficado em casa nenhum dia dessa pandemia, e ser Uhum. mãe e fazer o seu home office com o seu filho em casa. Sabemos, sim, que temos dificuldades e desafios para entender como vai ser a educação desse filho, sendo, né, através do ensino remoto. A gente até discutiu ontem isso na live do Cabaré, mas como é distante, né? Como são distintos, né? Os lugares onde as pessoas estão e como que o enfrentamento a tudo isso é muito diferente. Então, na pandemia, a gente sempre ouve falar que tem um amigo ou uma amiga que conseguiu viajar para um sítio e está confinado, isolado lá com seus filhos. Ah, como é difícil ficar com os filhos em casa. E eu fico pensando, como é difícil ficar com o seu filho em casa, sozinho, enquanto você tem que ir trabalhar, ou você leva o seu filho para o trabalho, e muitas vezes você leva o seu filho para o trabalho e a sua patroa Patroa, aperta o botão aperta o do botão e elevador. coloca o filho no elevador. Então, assim, o retrato, né, do que aconteceu com a Mirtes, mãe do Miguel, o que É. também é uma discussão constante dentro do cabaré, porque a gente sabe que o genocídio negro ele acontece de várias formas e ele aconteceu na pandemia, um caso que a gente sabe, né, que a gente conhece, e tantos outros que Que a não gente não vieram conhece. à À tona tona. e tantos outros que estão acontecendo agora, a E que cada vieram antes da 23 pandemia. minutos. E isso é muito importante discutir, porque quais são os problemas que temos, né? Os problemas que temos aqui e os problemas que temos lá, onde as pessoas Uhum. realmente estão morrendo o tempo inteiro, porque são pobres, porque são periféricas, porque são negras e porque muitas vezes não tem como deixar o seu filho com alguém, porque o filho não tem escola agora na pandemia e você precisa continuar trabalhando, né? Em vários estados do Brasil colocaram a a empregada doméstica como servidora essencial, né? É. Como serviços essenciais. Então, eu me coloco como bastante privilegiada, tendo aqui o meu filho em casa e tendo bastante dificuldade em lidar com o trabalho e com ele e com a educação, mas percebo o quanto várias manas que são minhas parceiras e que estão em grande dificuldade nesse momento para enfrentar não só a pandemia, mas outras coisas, né? Estão expostas ao vírus desde de março, quando começou a Uhum. quarentena, estão É. expostas ao vírus dentro do transporte público, porque elas não têm o luxo, elas não podem Uhum. se dar o luxo de usar um transporte individual. E também falo tudo isso porque é uma pauta que a gente discute sempre dentro do cabaré, né? A gente não consegue discutir nada se a gente não discutir classe. E mais do que isso, se a gente não discute raça, a gente não consegue falar sobre essas opressões, né? Porque eu É. acho que Angela Davis já nos lembra bastante disso e aqui eu sei que, né? Até eu tenho dentro da minha família, né? Eu sou filha de uma mulher negra, mas de um pai branco e o meu fenótipo não indica para que eu fale sobre isso e eu tenho todo o respeito, mas quanto é importante falar
sobre tudo isso, lembrando de raça e classe, Uhum, e para depois a uhum, gente discutir tudo. sim. Enfim, é o que a É, gente conversa bastante aqui. com certeza. O Juan, nosso querido, tá falando que lembrou, né, que a primeira morte de Covid no Rio foi uma empregada doméstica, né, que pegou de uma patroa Exato. viajado para Itália, eu acho, uma coisa assim, né? Então, a Copacabana. Copacabana, né? Então, essa era uma senhora, empregada doméstica, enfim, imagina, a vida inteira trabalhando de empregada doméstica, provavelmente já em idade para se aposentar, mas não se aposentava, porque, né, a aposentadoria para uma empregada doméstica, apesar de ser um serviço essencial, uma aposentadoria de empregada doméstica não é uma aposentadoria de um serviço essencial, né? Como um Não. médico, por exemplo, né? Então, e é isso também, por exemplo, teve toda uma luta que enfim, super importante, né? De, por exemplo, médicos que morressem, a família, de alguma maneira, tivesse alguma assistência, né? Um tipo de herança, ou, sei lá, não é herança, mas algum tipo de ajuda do governo, Subsídio, né? Subsídio do governo, exato. Né, das famílias dos médicos, dos enfermeiros que porventura falecessem de Covid, mas isso nunca foi discutido para as empregadas domésticas, né? Por exemplo, empregadas domésticas que morreram de Covid, que a gente não sabe, porque como a música do Chico César, que inclusive é uma pessoa assim que dessas pessoas, né, da música brasileira na Covid que estão produzindo, para mim sinceramente, é a minha opinião, é o que está produzindo o que há de melhor, né, em relação à Covid, a músicas relacionadas a isso, né, ele tem uma música que ele vai falando o nome das pessoas, né, os inumeráveis, né, que é isso, quantas dessas pessoas que morreram não eram empregadas domésticas, não eram jardineiros de casas, né, que tem jardim, cozinheiras, né, enfim, então, e são pessoas que é isso, morreram e a família ficou completa. Às vezes eram as pessoas que sustentavam a família. isso. E na maioria das vezes mulheres, né? Mulheres que sustentavam a casa, a família, e se morrerem, se pegaram Covid, não fica por isso mesmo, né? Mas é considerado trabalho essencial. Mas enfim, eu acho que são coisas, eu inclusive até me dei uma ideia aí de chamar alguém para a gente falar sobre isso, sobre a questão das empregadas domésticas. Eu acho que é um tema legal da gente trabalhar aqui no canal das Filósofas na Rede. E, enfim, se vocês quiserem, não sei, tocar mais uma música, assim, pra gente respirar um Então, pouco, pelo menos, né? Não sei. Vamos. qual? Vamos. Quer fazer nós por nós que a gente... Pode? Vamos. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz. Nossa dor exposta, violência sobreposta, a cultura imposta não é natural. Somos contra a colonização, somos contra a colonização, somos contra a colonização corporal. E que irá nos defender? E que irá? Somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós. Vem, nós temos o poder, vem, não podem nos deter, vem, não temos nada a temer. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz. O homem não decide por nós e não vai calar nossa voz.
nossa dor exposta, violência sobreposta, a cultura imposta não é natural. Somos contra a colonização, somos contra a colonização, somos contra a colonização corporal. E quem irá nos defender? Quem irá? Somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós. Vem, nós temos o poder, vem, não podem nos deter, vem, não temos nada a temer. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. O patriarcado pode ser passado, só depende agora do nosso recado. Somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós, somos nós por nós. Incrível, incrível. Eu queria completar uma coisa na música, aquela assim, já metendo na letra e tal. Mas a questão da colonização não é só corporal, é uma colonização mental também, né? Que eu acho que a gente tem que lutar, né? Se vocês conseguirem aí acrescentar, além da colonização corporal, mental, né? Porque até rima, né? Não sei, eu não sou nada da música, Somos gente. contra a colonização corporal e mental. Mental! Aquela que estraga a música, né? Mas Porque importante é pensar isso, né? Nossas mentes são colonizadas também, né? Tipo, Não, e a a- violência emocional, a gente já teve essa conversa de que a violência emocional, às vezes, ela é mais... Ela te rasga ela é mais mais, até do ela que é um mais soco na aguda, cara. né? Às vezes Porque você não exatamente. percebe que você... Ela pode ser mais duradoura, né? Assim, Isso! Essa porque... música... Ah, pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar, né? Pensando na Lei Maria da Penha, né? Que realmente é uma lei, assim, extraordinária, apesar dela não ser aplicada, né, do jeito que deveria ser aplicada, mas porque ela traz à tona uma discussão que é uma discussão que ainda foi pouco feita na sociedade, né, dos diferentes tipos de violência, né? Então, além da violência corporal, que é aquela, né, mais difundida, que todo mundo sabe, né, é, é, tem a violência moral, né, que estaria nesse âmbito do mental, mas, poxa, tem a violência patrimonial, que é super comum. Inclusive, eu já estive, né, já fui é, num, é, num, num juízo, né, num julgamento em que eu fui testemunha, e o tema era violência patrimonial, né? O tema central era violência patrimonial, né? Do cara querer tirar o patrimônio da mulher que tinha direito, inclusive, né, graças às deusas, o julgamento foi favorável a que pelo menos a casa, que era uma casa específica que estava sendo debatida, ficasse para usufruto das filhas, né? Mas quem cuida da casa há anos é a mãe, né? Quem cuida dessa casa há anos e que ajudou a comprar, que esteve presente no momento da compra, etc, etc, era a mãe, né? Mas então, assim, enfim, as outras violências todas, né? Que eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque a gente estava falando de colonização, mas tem a ver isso, né? A colonização é uma violência contra as culturas e os modos de viver de povos que não são ocidentais, não são europeus, né? Então, essa é a colonização, basicamente. Então, ela não é só corporal, é muito corporal, mas ela também é mental, na forma de ver o mundo,
né? Forma de ver o mundo, né? E o patriarcado, principalmente, né? A forma isso é muito difícil você quando você vê uma mana, enfim, defendendo ou passando pano ou coisa pior, né? Tipo, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. É que essa música, especialmente essa música, eu fiz um contexto muito específico. Quando começou a votação para a proibição do aborto, para legalizar ou não o aborto, e na verdade teve a legalização e também a descriminalização, né? E eu li um artigo que eu não me lembro de quem foi e falava muito sobre colonização corporal. E a colonização corporal, né, quando a gente tem direito sobre os nossos corpos e mesmo assim ainda temos corpos colonizados. Então foi muito em cima dessa tese, dessa elaboração a respeito dos corpos, né, especialmente relacionado ao aborto. Mas você tem toda a razão, que eu acho que a abordagem que sempre eu tento fazer, até porque você falou de violência patrimonial, eu também, na minha lista de violências, eu sofri violência patrimonial, e quando a violência mental, e que também foi uma violência emocional, e a gente até falando violência mental, e que me lembra muito também da saúde mental e como as mulheres, né, enfrentam isso também nesse campo da saúde mental, e muitas vezes a minha filha, que é psicóloga e chegou a fazer estágio muito tempo em espaços onde as mulheres, elas ainda assim recebem choques, as mulheres ainda são tidas como loucas e histéricas, né? Em 2000 isso foi em 2018, e a luta antimanicomial, né, também lembrando muito disso, também algo que faz parte nessa nossa pauta. Mas é muito bem lembrado. Dá para, agora que você falou, dá para adicionar colonização corporal, mental, patrimonial, moral. Exato. Já tudo rima, tudo rima. Já dá para o final ficar imoral, patrimonial, Exato. mental. Ai, gente, mas é isso. Eu tô amando essa live, assim, a gente podia ficar horas, mas assim. Que delícia. Temos que finalizar algum momento. Eu acho que a gente chegou a esse momento da finalização. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que a gente vai fazer a música final. A música final, patrimonial, mental, né? Para repetir tudo aí. E só para terminar, a Mayara entrou agora. A gente está terminando, Mayara, infelizmente você entrou agora. A gente vai cantar a última música, mas você ainda vai conseguir ver a última música. Sigam Cabaré Feminista aqui no Instagram. Sigam o Juan tá pedindo mais música. Sigam as filósofas na rede. Sigam Jo Flor Music. Sigam ela solo Amore. E sigam eu e ela música, não é isso? E peguem uma prancheta para anotar a lista. Anota tudo. Porque, tudo. Assim, eu acho que começando pelo Cabaré Feminista já é o início. Seguem o Cabaré primeiro, e aí vai indo ali, vai adentrando aos próximos. E é isso, gente. Vamos continuar em casa, usando máscara, álcool gel, entendeu? Não tem vacina ainda, não vai ter aula, não vai ter aula presencial. É isso, vamos continuar. Não voltamos ao normal, ainda tem gente Não voltamos ao normal, tem muita gente morrendo, tem muita mulher morrendo, tem muita empregada doméstica pegando Covid, entendeu? Então vamos continuar aí, é difícil, mas vamos tentando na medida aí de cada um. E vamos vamos de mais música, porque só a música tira os demônios das pessoas. Pode ser? Vamos. Bom, então, tá. Não vamos naturalizar a opressão de
mãos dadas podemos sair dessa escuridão. Sigamos, somos o farol, a luz está em nós e vem de nós. Nossas armas contra a barbárie são o canto e a poesia. Nossa luta existe, essa luta não é utopia. Por todas as mulheres que lutaram por nós cantamos, por todas que não se calaram cantamos, por todas nós cantamos. Nossas armas contra a barbárie são o canto e a poesia. Nossa luta existe, essa luta não é utopia. Por todas as mulheres que lutaram por nós cantamos, por todas que não se calaram cantamos, por todas nós cantamos. Cantamos também por todas aquelas que ainda não se libertaram das amarras, das imposições, das opressões de um Estado atroz. Por todas nós cantamos. Ai, gente, não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Emoção, só emoção. Emoção. Legal. Ai, demais, demais, demais. Marcelita, obrigada pelo convite, viu? Obrigada, super. Ai, obrigado por vocês existirem, por vocês estarem fazendo esse trabalho maravilhoso. Essa Enfim, aqui, por todas essas mulheres, por todas que anteriores, por todas as que estão agora, por todas as que vão vir, assim, sei lá, gente, é continuar na luta mesmo, e se for com arte, é melhor ainda, né? Não sei, pelo menos eu penso assim. quero mandar um beijo aí para as manas do cabaré que estão aí. Neide Nel, Selva Panther, que entrou, Agatha, que entrou. Eu não vi mais se teve mais alguém. Eu não vi. E Mas obrigada, agradecer o convite, o espaço. É importante essa troca, é importante a gente trocar ideia. E é importante que seja dessa forma mesmo, descontraída, para a gente trazer esses dados, trazer essas informações, trocar informações, ideias. E isso também é cabaré. Então, muito obrigada. Claro, total. Esse foi um Filósofas na Rede Cabaré. Eu amei. Amei poder fazer parte disso. Gente, muito obrigada. Legal. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E a gente tá juntas. Beijo, beijo, Neide. Beijo. Beijo. Valeu, querida. Até mais, Tchau, Mayara. Beijo, beijo. Tchau, gente. Vou encerrar.